10. O Homem Zumbi. Esse vídeo já rodou o mundo inteiro. Talvez você já tenha visto. Ele sempre aparece com o mesmo nome, o Homem Zumbi. A história que viralizou diz que o vídeo mostra um homem que já estaria morto. Em algumas versões, chegam a falar que os órgãos dele tinham sido removidos e mesmo assim ele simplesmente levanta. Sai andando por um hospital, de um jeito estranho, travado, assustando todo mundo ao redor. E é claro que isso foi o suficiente para a internet explodir em teorias. Teve gente dizendo que era o primeiro zumbi real já registrado. Outros falaram de experimento secreto e até coisa sobrenatural. Só que quando você olha com mais atenção, a realidade é bem diferente. O homem do vídeo é real. Não é montagem, nem IA, nem encenação. O nome dele era Keadan Salum, tinha 20 anos e era uma pessoa comum. Em determinado momento, aconteceu um incêndio na casa dele. Ele sobreviveu, mas com queimaduras graves pelo corpo. Foi levado para o hospital em estado crítico, e é justamente ali que o vídeo acontece. O detalhe mais importante, ele estava vivo, nada de órgãos removidos. O que você vê é uma pessoa em estado extremo de choque. O corpo dele estava sob um nível absurdo de estresse. Ele estava completamente desorientado, sem entender onde estava, e por isso ele levanta e começa a andar de forma descoordenada, quase mecânica. É isso que criou toda aquela impressão de zumbi. Alguém que estava por perto percebe a situação, pega o celular e grava. E assim nasce o vídeo que viralizou. Infelizmente, algum tempo depois, o estado dele piorou e ele acabou não resistindo. Esse é um daqueles casos que mostram como a internet exagera rápido. O vídeo realmente é assustador à primeira vista, mas quando você entende o contexto, fica claro que não tem nada de sobrenatural. 9. A raposa que não tinha medo. Esse vídeo começou a circular na internet e rapidamente chamou atenção. Muita gente passou a chamar o animal de raposa zumbi. Nas imagens, dá para ver uma raposa completamente suja de sangue, agindo de um jeito bem fora do normal. Ela aparece na porta de uma casa, arranhando, mordendo ou tentando entrar. Dentro, tem uma pessoa gravando tudo com o celular. No vídeo, em um certo momento, a raposa percebe que tem alguém ali. Só que ao invés de fugir, ela faz o oposto. Começa a insistir ainda mais, arranha a porta com força, morde, tenta de todo jeito entrar, sem hesitar, sem recuar. E é isso que deixa tudo estranho, porque normalmente animais selvagens evitam humanos, mas ali parece que esse instinto simplesmente não existe. Depois de um tempo andando de um lado para o outro, a raposa finalmente desiste e volta para a floresta. E aí começam as teorias. Alguns dizem que era um animal zumbi, outros falam em algum tipo de infecção desconhecida. Mas existe uma explicação bem mais provável. Esse comportamento, agressividade extrema, perda do medo, movimentos descontrolados, é muito comum em casos de raiva, uma doença que afeta o sistema nervoso e pode fazer o animal agir exatamente assim. O que você vê ali provavelmente não é algo sobrenatural, mas ainda assim não deixa de ser perturbador. Número 8. A coisa no cemitério. Um homem chamado Ross Mackenzie é um youtuber e também guia turístico lá na Escócia. Um dia, durante um passeio, um dos clientes dele comentou algo bem estranho. Disse que tinha visto alguma coisa andando pelo cemitério da região e não parecia brincadeira. O cara estava visivelmente assustado. Aquilo ficou na cabeça do Ross.
No dia seguinte, ele decidiu ir até o cemitério para ver com os próprios olhos. Já estava começando a escurecer, o sol se pondo e nada. Nenhum sinal de qualquer coisa fora do normal. Depois de um tempo, ele já estava pronto para ir embora, achando que não ia encontrar nada. Só que é aí que algo aparece. Well, still following garbanzo beans along the path, and I would say someone had just gone to a lot of bother to annoy me. If it hadn't been for what the tour guide down in Guildford had told me, something similar happening at the Mount Cemetery down there. Well, there's the grave. And what? Wait! Hi! Ai! Ai! De repente, um homem andando de forma estranha surge no meio do cemitério. E ao invés de simplesmente ir embora, o Ross faz o oposto. Ele começa a seguir aquilo, como se quisesse entender o que era. A figura continua andando, até que, em um momento, ela para e se vira. E é aí que tudo muda, porque quando ela olha para ele, dá para ver claramente olhos completamente brancos, sem expressão, sem vida. E então, ela começa a andar na direção dele. Nesse momento não tem mais dúvida. O Ross vira e sai correndo. Isso aqui é aquele tipo de caso que fica no limite, porque pode ser alguém tentando assustar. Talvez alguém com algum tipo de problema, ou até mesmo algo muito mais sinistro. E o mais estranho é que, até hoje, o Ross nunca conseguiu descobrir o que era aquilo. 7. O ataque filmado pela polícia. Esse caso foi registrado por câmeras reais da polícia, tanto a câmera do carro quanto a câmera corporal dos agentes. Tudo começa com uma ligação de emergência. Testemunhas estavam relatando uma agressão extremamente violenta. Mas o que realmente chamou a atenção foi o motivo da ligação. Segundo quem ligou, um homem estava literalmente devorando outra pessoa. Na hora, o policial que recebeu a chamada até pensou que podia ser uma brincadeira. Algo exagerado, impossível. Mesmo assim, ele foi até o local. E quando chegou, a cena que ele encontrou era exatamente aquilo que tinham descrito. Um homem em cima de outro, mordendo, rasgando, como se estivesse completamente fora de controle. O policial começa a gritar, mandando ele mostrar as mãos, mas não tem reação nenhuma. É como se ele nem estivesse ouvindo. O homem continua, focado naquilo, ignorando completamente tudo ao redor. Let me see your hands! Hey! 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 Let me see your hands! 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 Hey! 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 Don't do shots fired! Shots fired! Shots fired! Don't take a suspect down! Shots fired! Shots fired! O policial dispara tiros de advertência. Nada. Nenhum sinal de reação. Ele continua. Outros tiros são disparados. E ainda assim, o comportamento não muda. Só no quarto disparo, o agressor finalmente cai. Depois disso, não saíram muitas informações. E isso só aumentou o mistério. Foi canibalismo? Algum tipo de surto extremo? Uso de entorpecentes? Ou algo ainda mais difícil de explicar? Parece cena de filme de terror, mas isso realmente aconteceu. 6. O zumbi de Miami. Esse é um dos casos mais famosos quando o assunto é algo inexplicável. Na época, a internet inteira ficou chocada. Em 26 de maio de 2012, Rudy Eugene atacou Ronald Popo, um morador de rua, em plena luz do dia,
na cidade de Miami. Mas não foi uma agressão comum. Ele começou a morder o rosto da vítima, e foi exatamente isso que fez as pessoas começarem a chamar o caso de Zumbi de Miami, porque quem via a cena simplesmente não conseguia encontrar uma explicação lógica. Parecia algo saído direto de um filme. A polícia chegou ao local e tentou controlar a situação, mas o homem não reagia, não obedecia comandos, não demonstrava consciência do que estava acontecendo. Mesmo com os policiais ali, ele continuava, sem parar, sem hesitar. No fim, foi necessário usar força para interromper aquilo. Depois disso, o caso ganhou o mundo. E junto com ele, vieram as teorias. Gente falando de vírus, de surto, de algo se espalhando. Mas a investigação apontou algo bem mais real. O homem estava em um estado extremo de colapso psicológico, muito provavelmente sob efeito de substâncias. E isso pode levar exatamente a esse tipo de comportamento. Perda total de controle, agressividade extrema, ações completamente fora do normal. Felizmente, Ronald Popo sobreviveu, concluiu o tratamento, mas ficou com sequelas. Ele recebeu terapia nutricional, ocupacional e começou a aprender a tocar violão. Número 5. A Mulher Zumbi de Seattle. Em maio de 2021, algumas pessoas começaram a relatar algo estranho nas ruas de Seattle. Uma mulher com uma aparência perturbadora, rosto pálido, metade da cabeça raspada, andando com dificuldade, gritando de forma desconexa e com algo ensanguentado nas mãos. Não demorou muito. Os primeiros vídeos começaram a aparecer na internet e, como sempre, viralizaram rápido. Logo surgiu o nome A Mulher Zumbi de Seattle. Nas gravações, a situação parece caótica. A polícia tenta conter a mulher e, segundo relatos, foram necessários vários agentes para conseguir imobilizá-la. Em outro momento, dá para ouvir ela implorando, pedindo para não ser levada para o hospital e falando sobre não levarem o filho dela. Enquanto isso, o objeto nas mãos dela deixa todo mundo ainda mais confuso. Em alguns ângulos parece uma bolsa, em outros, algo muito mais perturbador. E isso só aumentou ainda mais o mistério. As teorias começaram a surgir. Maquiagem para uma pegadinha. Alguém em surto após um trauma. Uso de entorpecentes. Doença mental. Ou, a ideia mais assustadora, um caso real de zumbi. Teve até gente espalhando informações falsas, ligando o caso a outros eventos que nem batiam com data ou local. Mas algo importante confirmou que aquilo era real. Um áudio da rádio da polícia, mostrando que não era gravação de filme nem encenação. 3008 16th Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5" to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair. Mesmo assim, por muito tempo, não houve nenhuma explicação oficial, o que fez muita gente acreditar em acobertamento. Só que meses depois, em março de 2022, um novo vídeo apareceu. Imagens da câmera corporal dos policiais. E foi ali que a verdade veio à tona. Ma'am! Hey, it's okay! You want to tell us what's going on? Hey, my name's Sean. Hey. I don't know exactly. Oh. Is that real blood or fake blood? That almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just goulash. Look, and then Their face burnt? No, it's gonna make ours so long. it took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. A mulher estava usando maquiagem, sangue falso. Tudo fazia parte de uma performance. O nome dela
era Kimberly Kazai, uma atriz. E aquilo tudo era uma encenação com mensagem política. No fim, um dos maiores mistérios da internet era, na verdade, uma atuação. Mas mesmo assim, as imagens ficaram. E mostra que, às vezes, uma história assustadora pode nascer e se espalhar muito mais rápido do que a verdade. 4. O homem no mercado. Esse vídeo é curto, mas é o tipo de coisa que fica na cabeça. Ele foi postado no TikTok por um cara que diz ter presenciado uma situação bem estranha dentro de um supermercado. E não demorou muito para viralizar. No vídeo, aparece um homem parado na seção de carnes. Até aí, tudo normal. Só que, de repente, você percebe o que ele está fazendo. Ele está comendo carne crua, direto da embalagem, ali mesmo, no meio do mercado, sem esconder, sem pressa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Muita gente comparou a cena com o comportamento zumbi, principalmente por essa falta de reação ao ambiente ao redor. Mas, sendo mais pé no chão, existem outras possibilidades. Pode ser alguém sob efeito de alguma substância, ou passando por algum tipo de episódio psicológico. Ainda assim, é o tipo de situação que, se você visse ao vivo, provavelmente ficaria sem saber como reagir. E a pergunta fica: o que você faria se estivesse ali? 3. O homem no estacionamento. Esse vídeo também é curto, mas é daqueles que deixam uma sensação estranha depois. Ele foi postado no TikTok por um usuário chamado Nicolo Pernicus e rapidamente começou a circular por todo lado. Nas imagens, aparece um homem em um estacionamento, agindo de um jeito difícil de explicar. A postura dele é estranha. Os movimentos parecem travados, meio descoordenados, em alguns momentos, quase como se não fosse totalmente humano. E foi isso que fez muita gente começar a viajar nas teorias. Alguns falaram em possessão, outros chegaram a comparar com um tipo de vírus zumbi, mas nem todo mundo entrou nessa. Teve gente tentando trazer uma explicação mais realista, sugerindo que ele poderia estar sob efeito de alguma substância ou passando por algum tipo de episódio psicológico. E, sendo bem direto, isso faz muito mais sentido. 2. A mulher na estrada deserta. Era quase de noite, em uma estrada praticamente vazia, em uma região isolada do sul dos Estados Unidos. Uma mulher chamada Alisa Cross estava dirigindo com uma amiga, quando algo chama a atenção na beira da estrada. Uma outra mulher, sozinha, parada ali, no meio do nada. Já é estranho por si só, mas o que realmente incomoda é o jeito dela. Ela parece desorientada. Os movimentos são lentos, meio desconexos, como se ela não estivesse totalmente consciente. Dentro do carro dá para sentir a tensão. As duas começam a comentar, tentando entender o que estão vendo. Em certo momento, até levantam uma possibilidade meio absurda, mas que na hora parece fazer sentido. E se for algum tipo de vírus? Ou algo mais sério? Na descrição do vídeo, a própria Alisa levanta essa dúvida. Se aquilo seria uso de drogas, algum tipo de doença, ou algo ainda mais estranho. Claro, o mais provável é que fosse alguém sob efeito de alguma substância forte, ou passando por algum tipo de crise, mas ainda assim, fica aquela sensação incômoda. E se não fosse? 1. A invasora. Em agosto de 2016, uma família nos Estados Unidos acordou com uma cena estranha dentro de casa. Tudo estava fora do lugar. Objetos espalhados, coisas mexidas, como se alguém tivesse passado por ali durante a madrugada. Só que ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada. E aí veio a dúvida. O que exatamente aconteceu ali? A resposta apareceu quando eles decidiram conferir as câmeras de segurança. E o que estava nas imagens deixou todo mundo desconfortável. Uma mulher tinha invadido a casa. Mas não era só isso, o jeito dela não parecia normal. Ela andava devagar, meio cambaleando, como se estivesse perdida, como se não estivesse totalmente consciente do que estava fazendo. Mesmo assim, ela se movia pela casa no escuro com uma facilidade estranha, como se soubesse exatamente para onde ir. Ela passava de um cômodo para o outro,
abria armários, comia comida da cozinha, até experimentava roupas. Tudo isso enquanto 8 pessoas dormiam dentro da casa, sem perceber absolutamente nada. Quando a família viu as imagens depois, a sensação foi clara. A casa já não parecia mais segura. Algum tempo depois, a polícia conseguiu identificar a mulher. O nome dela era Tanisha Camille Mann, de 24 anos. Ela foi presa e acusada de invasão, roubo e outros crimes. Mas mesmo com a explicação, uma coisa continuou perturbando quem viu o vídeo. O jeito que ela se movia, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Agora me diz nos comentários, qual desses casos mais te deixou assustado? E clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque isso aqui pode ser só o começo.